Já se passaram mais ou menos 6 dias. 6 dias desde que eu decidi que o próximo Cetera Comics seria sobre Sandman. Desde então eu não consigo mais dormir, trabalhar, estudar. Não consigo fazer mais nada pensando em como escrever uma introdução sobre Sandman. Eu sentava aqui no meu escritório e começava a escrever, e escrevia sem parar, lia 75 edições todas de novo. Mas as palavras que eu preciso parecem não aparecer nunca. Eu tenho um formato já pronto do Cetera Comics, que é apresentar a origem dos super-heróis e algumas curiosidades a mais. Mas como explicar algo que eu mesmo não compreendo direito? Afinal, o que define as histórias do Sandman? É uma mistura de misticismo com ocultismo, poesia, filosofia, amor, melancolia, ódio. Eu acho que já sei como começar a falar de Sandman. Nas primeiras histórias do Sandman, o Morpheus tem que ir ao inferno para recuperar seu elmo e lá enfrenta um demônio chamado Choronzon. E o demônio escolhe um jogo imitando a realidade e começa o desafio. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma fantástica noite de entretenimento aqui no Clube do Inferno. Sou seu anfitrião Choronzon, Alto Duque do Oitavo Círculo, capitão da Horda de Lorde Beelzebub. Esta noite, para seu divertimento e deleite, um desafio formal. Então você conhece as regras, sonho. Se ganhar, leva o capacete. Se perder, será nosso escravo por toda a eternidade. Sim, eu entendo. Muito bem, eu começo então. Sou um lobo assassino devorando sua presa. Sou um caçador de lobos montado a cavalo. Sou uma mosca que pica o cavalo e derruba o caçador. Sou uma aranha devoradora de moscas. Sou uma cobra comedora de aranhas. Sou um boi esmagador de cobras. Sou uma bactéria destruidora de vidas. Sou um mundo no espaço, nutrindo a vida. Sou uma nova explodindo, queimando planetas. Sou um universo, abraçando todas as coisas. Eu sou a antivida, a besta do julgamento. Eu sou a escuridão, o fim de tudo, o fim dos universos, deuses, mundos, de tudo. E o que você é então, mestre dos sonhos? Eu sou a esperança. Saudações nerds, aqui é o Mr. Faga e sejam bem-vindos a mais um Cetera Comics. E hoje vamos falar de Sandman, o Sandman de Neil Gaiman, né? Vamos falar sobre os outros Sandmans que existem também, mas vamos focar quase 100% em Neil Gaiman. Mas antes, gaming. Mas antes tem alguns avisos muito importantes para dar para vocês. Primeira coisa, se você quiser fazer uma fanart desse programa, desse episódio de Sandman, você pode fazer e mandar para o e-mail que está aqui na descrição para você mandar toda a fanart, que é pro nerdcetera@gmail.com, que todas as fanarts a gente posta lá na fanpage do Nerdcetera no Facebook. A segunda coisa, eu queria pedir a ajuda de vocês. Vocês sabem que vocês que nos assistem são a maior fonte de divulgação do nosso trabalho. Então, se você puder, tem um link aqui embaixo, olha aqui embaixo na descrição, tem um link compartilhar aqui, alguma coisa assim. Clica nesse link aqui e curta lá e compartilhe o post no Facebook desse Cetera Comics aqui para ajudar a gente na nossa divulgação. Isso ajuda muito no nosso trabalho. Muito bem, então vamos falar de Sandman. E para falar de Sandman, eu tenho que começar pelo começo, lógico. Lembrando que eu vou focar 100% quase no Sandman do Neil Gaiman. Não vou falar sobre os outros heróis Sandmans do passado. Vou falar só um pouco deles para você entender um pouco a criação do novo Sandman do Neil Gaiman. Olha a minha action figure do Sandman, que legal. O olho dele tem a máscara dele tem um puta detalhe, é mó legal. Aqui atrás eu deixei tudo que eu tenho relacionado a Sandman. Tá tudo aqui ó. O Sandman foi criado pelo grande Neil Gaiman em 1989. E eu sou uma bitch de Neil Gaiman, eu admito. Tudo que o Neil Gaiman faz, cara, eu acabo gostando, ou sou forçado a gostar. Sabe quando você é muito fã de algo e você fala, tudo que sai dele você fica... E a galera que trabalhou na arte, desde a primeira revista até a última, é muita gente, cara. Então eu vou ler os nomes porque eu não consegui decorar o nome de todo mundo. Sam Keith, Mike Dringenberg, Jill Thompson, Sean McManus, Mark Hempel, Dave McKean e Todd Klein. Sendo que o Dave McKean é o artista principal do Neil Gaiman, porque eles eram brother antes mesmo da criação do Sandman. Ele já trabalhava com Gaiman antes da criação do Sandman mesmo. A revista toda, Sandman, tem 75 edições no total, porque o Neil Gaiman quis um começo e fim para ela. Ela começou em 89 e acabou em 1996. O Gaiman não quis que tivesse arcos diferentes ou universos paralelos dentro da história, que um começo e um fim para tudo. Teve agora, né, a volta do Sandman com Overthrow, mas isso a gente vai falar mais lá pro final. Sandman também é uma das poucas graphic novel que estão na lista do The New York Times como os 100 maiores best-sellers do mundo.
Acho que, se não me engano, ele tá na posição número 41. E outras graphic novel que estão com ele são Watchmen, Batman, quase caiu aqui, velho. Batman Dark Knight e Mouse. O Sandman do Neil Gaiman, ele é o terceiro reboot que o Sandman já teve, cara, o herói, o personagem Sandman já teve. O primeiro Sandman, ele foi criado em 1939 e ele parecia meio que ele era tipo um Batman, saca? Porque, tipo, ele era um bilionário que tinha um hobby meio maluco, que o hobby dele era combater o crime, e ele vestia uma máscara de gás, usava uma pistola com gás sonífero e também tinha as habilidades de karatê lá dele. Ele até foi um dos fundadores da Sociedade da Justiça da América, então ele é um personagem até importante, assim. Uma curiosidade legal é que o criador do Sandman, do primeiro, de 1939, é o Gardner Fox, que foi o mesmo criador de muito personagem legal, como o Shumagorá da Marvel, né, que é uma entidade na Marvel que aparece muito nas histórias do Conan e do Doutor Estranho. Ele também é criador do personagem Doutor Destino, não da DC ou da Marvel, mas da DC Comics, que é o John Dee, e esse Doutor Destino é um dos vilões do Sandman do Gaiman também. Enfim, é só uma curiosidade. Eu tenho que falar um pouco do Gaiman, porque, tipo, no começo, ele era um cara muito rejeitado pelas editoras. Tudo que ele fazia não era o Neil Gaiman de hoje, saca? Por esse motivo, ele escrevia muitas críticas literárias. E ele até tem uma biografia, cara, do Duran Duran. Você conhece Duran Duran, né? Wow, boys! Wow, boys! A partir do momento, cara, que ele ficou amigo de ninguém mais que Alan Moore, mas na época os dois estavam ali beirando a querer o sucesso e tal. Não eram duas estrelas, assim, igual hoje, por exemplo. A partir desse momento, ele começou a querer escrever história em quadrinho também. E ele começou a escrever e saiu muitas coisas boas. Antes dele assinar com a DC Comics, ele fez Sinal e Ruído, já com Dave McKean, que muito boa essa história. E quando ele assinou o contrato com a DC, ele fez a minissérie Orquídea Negra, que é uma maravilha, cara, é uma puta história boa. Você percebe, cara, lendo tanto Sinal e Ruído quanto Orquídea Negra, que o Neil Gaiman é um cara diferente. A galera não estava acostumada com o Neil Gaiman. O público não tinha costume de absorver tanta coisa diferente, meio enigmática às vezes, e com uma arte tão estranha como o Gaiman estava trazendo. É difícil decifrar umas revistas dessas de vez em quando. Sinal e Ruído e Orquídea também é um estilo de história que a galera ainda não estava acostumado com as histórias, os selos adultos, né, das histórias em quadrinhos. Gaiman chegou, cara, fazendo algo muito diferente, cara, misturando todo o roteiro, toda a construção das falas e tudo, com umas artes muito malucas, cara. A galera tava ficando muito the fuck, sabe? Isso é muito bom. Era uma mistura meio dark, psicodélica, com muita filosofia envolvida. O próprio Orquídea Negra é sobre uma super-heroína, como se fosse uma Mulher Maravilha, mas envolve tanta sensibilidade que você fica... O que esse cara quer me passar, na real, assim? E ele resolveu reviver o personagem The Sandman, mas não é o personagem do Wesley Dodds que eu mostrei, que eu falei agora há pouco, mas sim de um Sandman que foi criado pelo Jack Kirby na década de 70, que durou pouco assim, mas foi criado pelo Jack Kirby para ressuscitar o ser mitológico que é o Sandman, sabe? No mundo todo, o Sandman tem uma representação, ele tem um personagem, né? Aqui no Brasil é o João Pestana, que é aquele maguinho, broxinho, que vai lá, joga um pozinho no teu olho, aí você dorme, aí acorda cheio de remela, né? Parecendo uma catarata, Chernobyl o negócio, e é tudo culpa do João Pestana. Mas toda essa viagem de ser um ser mitológico, que cuida do mundo dos sonhos, do sonhar, né? Veio há muito tempo atrás de um escritor chamado Hans Charles Andersen, que é um dinamarquês, fez uma história chamada Olavo Fecha-Olhos. Em dinamarquês tem um nome mais legal, mas eu não sei falar, então fica Olavo Fecha-Olhos a tradução. Jack Kirby quis fazer essa versão mais mitológica do Sandman e tal, mas não deu muito certo. Ele fez mais um herói de máscara, capa e pastelão, saca? Então essa versão durou de 74 até 76, foi uma minissérie bem rápida. O editor na época, que era o Karen Berger, tava já, puta, de saco cheio, porque o Gaiman tava assim falando que queria mexer no Sandman e tal. E aí ele falou, cara, vai, mexe, faz o que você quiser, só mantém o nome Sandman. Não muda o nome, mas pega o personagem, faz do jeito que você quiser. E aí, meu amigo, o Gaiman criou algo que todo mundo, aliás, que ninguém esperava, revolucionou
a história em quadrinho. Então no segundo reboot do Sandman, o Gaiman fez ele um personagem muito diferente, né? Magro, alto, pálido, com as roupas dele, as vestes dele, como se fosse um pano ali, um manto que cobre ele todo, e com os cabelos meio louco, né? Preto também, meio preto com azul, e os olhos dele negro, preto assim, e com alguns brilhos como se fossem estrelas, como se o olho dele fosse o universo e tivessem estrelas, saca? Algumas pessoas dizem que a inspiração do Gaiman para fazer o personagem foi no Robert Smith, da banda The Cure. E, aliás, tem muita coisa da música relacionada a Sandman, tem muita curiosidade. Sabe a música Enter Sandman, do Metallica? Então, você sabe, né? E o refrão dessa música é Exit life and get down, enter night, take my hand. Mas no último refrão da música, em vez dele falar take my hand, ele fala grain of sand. Ele fala grain of sand, ou seja, grão de areia. E a música toda fala de um menino que tá tendo pesadelo pra caramba, né? O moleque tá ficando maluco de pesadelo. E alguma coisa vai levar ele para a terra do nunca. Porque ele fala, we are off to Never Never Land. Que é Neverland é a terra do Peter Pan, né? Tipo, a terra do nunca. Só que você imagina que é o Sandman que tá falando com ele, ou levando ele pro pesadelo, porque grãos de areia, quem é que traz grãos de areia no sono? Na real, isso é da minha cabeça, eu não sei se é isso mesmo. Mas a banda Blind Guardian também tem uma música chamada Mr. Sandman. Essa não tem como, cara, porque a música toda é falando pro Sandman levar ele para um sonho bom, tirar os pesadelos dele, etc e tal. Curiosidades à parte. Bom, o Sandman em geral, ele é uma mistura de mitologia moderna com seres míticos, filosofia, coisas góticas, melancólicas, amor, paixão, destruição. É uma união de sentimentos. Ele conta a história, o personagem principal e da maioria das histórias é o Morpheus. Vamos chamar ele de Morfeu, porque ele tem nome de Sandman, Sonho, Devaneio, Lorde Moldador, Kaiku. Cara, ele tem todos os nomes que você imaginar. Ele tem milhares de nomes diferentes, até de línguas que não existem mais. Mas vamos chamar ele de Morpheus, beleza? Bom, o Morpheus, ele é um perpétuo. O que é um perpétuo? Perpétuo é um grupo de seres que existem de antes da criação do universo, praticamente. A origem deles, ou data de nascimento, de criação, de aparição, não sei, não existe, sabe? Algumas pistas são dadas dentro das histórias. Por exemplo, na quinta edição de Sandman, aquele marciano, o Ajax, ele encontra o Sandman, né? O Sandman vai ao encontro dele e ele reconhece o Sandman como um deus dos sonhos lá dos marcianos, da raça dele, a raça extinta, né, dos marcianos, da raça do Ajax. Então, ele meio que está no universo todo. E eles são seres antropomórficos. O que são seres antropomórficos? São seres que são deuses, na real, que têm características humanas, sabe? Tipo os deuses gregos, né? Tipo Zeus, Poseidon e tal. E todos eles são irmãos, e eu vou falar em ordem de criação deles, do mais velho até o mais novo, e o que cada um é. O primeiro deles é o Destino. Tem até um livro muito bom, chamado Destino, a Crônicas de Mortes Anunciadas. Muito bom. E o Destino é um homem velho, cego, que usa uma túnica marrom com preto, cinza, assim, e ele carrega um livro. E nesse livro contém toda a descrição da humanidade, desde o começo, meio e fim. Então no livro dele tem escrito desde o começo da criação, de tudo, até o final de tudo também. Ele é o perpétuo que mais leva com seriedade o trabalho dele de perpétuo, né? E o símbolo dele é o livro que ele carrega. Depois vem a Morte, que é a minha personagem preferida depois do Morpheus, que é representada por uma garota ali de seus 20 anos de idade, pálida, super pálida, magra, mas com traços muito bonitos, bem atraente. Ela sempre carrega um Ankh, ou Ankh, né? Porque no hebraico, tipo, K e H tem som de dois R's. Então ela carrega um Ankh no pescoço, é o símbolo da vida eterna, ou da vida eterna. E um dos olhos dela tem o olho de Horus, que fica proteção, coragem e poder. Ela anda com umas roupas meio góticas, assim, sabe? Parece que é uma pessoa muito séria, não sei o quê, mas ela é a mais animada dos perpétuos, ela é a mais divertida, e é a que se dá melhor, assim, também, é a que dá mais bem com o Morpheus. Bom, depois vem o Morpheus, né, o Sonho, ou o Sandman, que é o personagem principal das histórias. Eu já falei sobre a característica física dele, tudo.
E as histórias dele são quase sempre voltadas a coisas que ele fez no passado, tipo erros do passado que ele cometeu, e ele tenta reverter agora, sabe, com as histórias atuais. Depois disso vem a Destruição, que é um homem muito forte, ruivo, parece um viking, e ele é o irmão mais distante, assim, ninguém... Ele é o mais, sabe, desnaturado deles. Um dos perpétuos que abandonou o seu posto há muito tempo e não vive mais fazendo o que ele devia fazer como perpétuo, e o símbolo dele é uma espada. Tem um desejo, que é um ser meio andrógeno, meio não, é um ser andrógeno. Você não sabe se ele é homem ou mulher, meio pálido, bem magro, mas bonito, é um ser bonito, mesmo você não sabendo se é homem ou mulher. Ele é irmão gêmeo do Desespero, né, que eu vou falar logo abaixo, ou depois. É o irmão que mais dá problema pro Sandman, né, eles não se dão muito bem. E o símbolo dele é um coração de cristal, de vidro, na verdade. Tem o Desespero, que é o ser mais engraçado de todos, porque é uma mulher gordona, assim, meio gorda, sabe? Meio gordinha. E que anda pelada, ela anda pelada e tem os dentes tudo torto e... Sabe gente maluca, doida, assim, tipo maluca mesmo, assim, de entrar em parafuso, que taca chinelo dos outros na rua e tal? É ela. E o símbolo dela é um anel de gancho que ela tem, que ela se corta com esse anel, é agoniante, assim. E é o mais maluco de todos. E o último é a Delírio, que é a mais fofinha de todos, porque ela é toda colorida, as falas dela são coloridas, assim, os textos, né? E a cor dela depende do humor dela, depende de como que ela tá se sentindo. A única coisa certa dela é que ela tem um olho verde e outro azul. O símbolo dela é uma bola cheia de cores diferentes, tipo uma esfera. E antes dela ser Delírio, ela era Deleite. Ela muda de Deleite para Delírio depois de um acontecimento em uma das séries chamadas Estação das Brumas. E eu não vou falar o que é, né, lógico, mas ela muda de Deleite para Delírio. É engraçado que em inglês, todos os nomes são D. É Death, Destiny, Dream, Delirium, Despair e Destruction, né? É tudo D. No português não, né? Todos esses irmãos têm uma importância muito grande nas histórias, porque em vários arcos é mostrado com muita paciência, com muito detalhe, o que cada perpétuo faz, quais são suas obrigações. Cada um tem sua função na humanidade. E o do Morpheus é de manter a paz dentro de Sonhar, que é o reino dele e onde a gente vai toda vez que a gente dorme. E agora eu vou contar um pouco só sobre a primeira história do Sandman, o primeiro arco do Sandman para vocês terem uma ideia do que é o Sandman pra mim. Vai ficar um pouco pessoal agora, tudo que eu vou falar, mas o que o Sandman é pra mim e a importância que eu tenho em que todos vocês conheçam também. Eu comecei a ler Sandman da forma mais correta do mundo, que foi por Prelúdios e Noturnos, que é a primeira história mesmo, e eu peguei na sorte, cara. Eu já falei isso no Mustafaga Indica, que a forma de eu escolher quadrinho que eu não conheço, tipo assim, eu vou numa banca, ou vou num sebo, ou vou na livraria, a forma de eu escolher quadrinhos que eu não conheço, de ir mexendo, de fuçando, é ir pela capa. E pela capa aqui, eu já fiquei, tipo, maluco, cara. Eu dou muito valor pra galera que faz a capa das HQs, porque eles me conquistam muito fácil. E eu peguei isso aqui. Eu lembro que eu era moleque, moleque assim, né? Tipo, devia ter uns 14 anos, por aí. E aí eu falei, pô, Sandman. Aí eu olhei assim a capa, caraca, o que é isso? Eu comecei a ler. Eu fiquei tão impressionado com o que eu vi aqui, nessa primeira revista, saca? Eu fiquei tão abismado, na verdade, porque aqui conta o que vocês viram na introdução, saca? Essa introdução que eu fiz já aparece nesse primeiro arco aqui, Prelúdios e Noturnos. Nessa primeira história, nesse primeiro arco, se passa no ano de 1916, quando num ritual místico, né, uma ordem secreta estava fazendo um ritual místico, e o líder deles era o Roderick Burgess, que era um mago, um mestre poderoso, né, um mago poderoso. E nesse ritual eles queriam capturar a morte, capturar o Perpétuo Morte, a irmã do Sandman no caso, mas dá alguma coisa errada e eles capturam o Sandman, eles capturam o Morpheus. E quando eles capturam ele aparece desacordado, eles roubam a máscara dele e roubam a algibeira com a areia dele e um cristal dele. E aprisionam ele numa cápsula mística, cheia de magia, onde ele não consegue sair, ele não está com poder suficiente para sair. E eles prendem ele lá, esse Burgess, né, esse Roderick, fica
tentando ele o tempo todo ali pra dar poder pra ele, querendo saber quem é ele e tal. Só que o Sandman fica calado esse tempo todo, cara. E isso dura 70 anos. Ele fica preso durante 70 anos. E nesses 70 anos, tudo de ruim começa a acontecer relacionado tipo, o mundo vira um caos, porque ninguém consegue dormir mais. Além de não conseguir dormir, quem dorme pra sempre praticamente. Dorme assim, 10 anos, acorda 20 minutos e depois volta a dormir mais 10 anos, sabe? Começa a ficar muito perturbado e começa a contar algumas histórias assim, separadas, tipo de um cara que não consegue mais dormir e ele vira tipo um zumbi, sabe? As pessoas veem como um zumbi. Uma mulher que dorme, que adormece num sono tão pesado que ela não acorda mais e é internada, tudo. Começa a ficar o mundo começa a virar um caos pela falta do mestre dos sonhos, né? Porque ele tá ali aprisionado. Aí depois de um descuido ali dos carcereiros dele, ele consegue fugir e voltar pro reino dele, pro reino de sonhar. E aí ele volta pra tentar arrumar toda a bagunça, todo o caos, toda a desordem que tava tendo tanto no mundo dele, no reino dele, né, no sonhar, quanto na Terra, quanto aqui no nosso universo. Esse primeiro arco é o Morpheus tentando capturar os seus tesouros de volta, né? O elmo dele, a algibeira e o cristal. O negócio fica louco, cara, porque você percebe que Sandman não é algo que você tá acostumado a ver. Você vai ter uma surpresa muito grande. Você vai começar a ver uma mistura muito grande de religião, com seitas, com filosofia, com crença, várias coisas diferentes. A primeira coisa que ele vai atrás é da algibeira dele, e ele conta com a ajuda de um humano chamado John Constantine, que vocês devem conhecer pelo Hellblazer, né? Mas não é aí que a coisa fica feia. Começa a ficar feia, mano, quando ele vai atrás do elmo dele. Porque ele tem que descer ao inferno, porque falaram que o elmo dele tá no inferno, foi vendido a um demônio. E ele vai no inferno sozinho, sem muitos poderes, tá fraco ainda, porque ele passou 70 anos fora, com muita desordem e tudo. E é aí que o negócio fica louco, porque ele vai pro inferno e faz um desafio, né? Ele aceita um desafio do demônio Chorozon, onde eles duelam ali pelo elmo dele. E depois disso, eu não vou contar tudo que acontece e tal, ele humilha na frente de todos os demônios do inferno. Tipo assim, ele tá no ambiente mais hostil do mundo, ele tá no inferno, ele não tem muitos poderes ali. No reino dele, sonhar, ele tem poderes do que ele quiser, cara. A imaginação dele manda lá. Ele não pode ser derrotado, ele é imortal no reino dele. Mas em outros não, e no inferno, ele chega lá e consegue humilhar os 3 reis do inferno, que é o Lúcifer. Lúcifer, que tem uma história muito boa, pela Vertigo também, é muito legal. Lúcifer, o Beelzebub e o Azazel, que são os 3 regentes do inferno, tudo. Ele consegue humilhar os 3 e todos os demônios ali, cara, levantando apenas a voz dele. Ele não ameaçou ninguém, não usou poder, não fez nada. Só com a sabedoria, ele conseguiu sair do inferno ileso e deixando todos os demônios de cara no chão. E aí, cara, é nesse momento que você fica, caralho, o que aconteceu aí, velho? Como ele conseguiu, apenas falando as palavras, algumas palavras, tipo algumas frases muito inteligentes, sabe? E a terceira busca dele é pelo cristal, que tá nas mãos do John Dee, que é o Doutor Destino. E essa é a parte mais perturbadora da mente do Gaiman, eu imagino. O Gaiman pegou ali pra assustar a galera, velho. Quis fuder mesmo. Ele criou um cenário tão perturbador, de um cara tão maluco. Você não imagina, cara, sério. E pra você ver bem, cara, esse primeiro arco é tão chocante porque envolve um ocultismo muito pesado, velho. Esse John Dee, que é o Doutor Destino que ele luta, o nome John Dee é de um cara que viveu no século XVI ali. Ele era o conselheiro principal da Rainha Elizabeth I. Ele era um matemático, astrônomo, que viveu a vida ali para estudar muito alquimia, a filosofia e outras coisas. E ele no século XVI mesmo, ele criou um sistema de magia cerimonial chamado magia enoquiana. E esse demônio Chorozon que o Sandman luta na revista é um demônio tipo pro ocultismo real, e representado pelo número 333, e que foi descoberto pelo John Dee, né, por esse personagem John Dee. E num dos livros secretos do Aleister Crowley, que era um ocultista, e eu acho que, bom, quem é curioso dessas áreas vai saber quem é. Ele diz que o Chorozon é um demônio que prepara
a pessoa ao estágio final. É tipo o desafio final da pessoa na entrada, do iniciante no ocultismo, em algumas religiões, algumas seitas, desculpa, do ocultismo. Ele é tipo o grande obstáculo ali para entrada dentro dos segredos do ocultismo ou algo do tipo. Então, se eu for pensar bem, cara, a primeira história do Sandman é algo que ninguém tava acostumado a ler, velho. É algo muito pesado, muito sombrio. Tipo, o demônio é representado de uma forma até engraçada, da revista, tudo, mas se você for olhar pelos fatos reais, são coisas muito pesadas. E parece que ele tava querendo introduzir ao Sandman, na primeira história já, falar assim, olha, o que existia de barreira dentro do ocultismo, tudo, o Sandman venceria, sabe? Então não existe limites ao personagem. Você tá me entendendo mais ou menos? E você fica interessado em saber como esse personagem consegue humilhar, destruir seres mitológicos ou entidades ou o que for, apenas com a sua sabedoria e suas palavras e sua filosofia. Isso é Sandman. Cara, normalmente eu sempre indico as melhores histórias, né, do personagem que eu tô falando e tal, mas dessa vez eu quero que vocês leiam tudo. Por quê, cara? Porque cada história é diferente dentro do universo Sandman. Dentro das 75 edições, você encontra 1000 histórias diferentes com os personagens, sabe? E o legal de ler Sandman é descobrir os segredos de cada perpétuo, né? Ou descobrir o que o Sandman fez antigamente, que ele precisa se redimir, e você tem que começar obrigatoriamente pela primeira edição. Prelúdios e Noturnos, essa edição aqui, né, Prelúdios e Noturnos, por quê? Porque aqui vai te dar informações muito importantes sobre o porquê o Sandman tá mais voltado ao mundo material da Terra aqui, o nosso mundo. Ele meio que I don't give a fuck pra gente, e depois disso aqui, ele começa a dar muita importância pra nós do mundo aqui. Esse aqui, essa revista Prelúdios e Noturnos, que isso aqui já é uma versão nova da Vertigo, tá? De capa dura, da Panini, desculpa, não, da editora Pixel. Editora Pixel, desculpa. Ou se você também não achar, você pode procurar em sebos as versões antigas, né? Então aqui também. Ou na internet você vai achar também. Ou então aproveita e compra as edições definitivas, cara. Que são 5 volumes, se eu não me engano, eu tenho 3 só. Volume 1, é pesado, eu não vou ficar mostrando aqui, ó. 2, 3. Essas versões definitivas estão em promoção em vários sites aí. No Black Friday tava em promoção pra caramba, assim, tava uns R$75 cada edição. E cada um tem 600 páginas, sei lá. 600 não, acho que é muito, né? 600? Eu acho que é 600. Se você não tiver dinheiro, você não quiser comprar, etc, cara, leia a scan, pelo menos. Lá no Coringa Files, no nosso parceiro Coringa Files, você já conhece o Coringa Files? Vai ter um post que tá aqui na descrição do vídeo, com o pack de todas as 75 edições de Sandman. Então, na descrição aqui, lá no Coringa Files. Eu não vou falar sobre o Sandman Overthrow porque eu não li. Eu quero ler ele quando eu tiver em mãos a edição física. Porque, cara, só quem leu Sandman sabe a importância dessa nova versão, cara, dessa volta de Sandman. Porque quando acaba a revista, você vira um órfão dela. Você fica mais... Quero ler, cara, da melhor forma possível, em mãos, sabe? Eu não quero ler na internet nem nada. Por isso que eu ainda não vou falar... Desculpa, eu não vou falar nem nada, mas eu espero falar em um Mustafaga Indica com certeza. Então, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça, pessoal, de compartilhar e curtir lá na nossa fanpage do Facebook. Tá aqui o link embaixo, porque isso ajuda muito no nosso trabalho, muito mesmo. E, galera, sonhem. Os sonhos moldam o mundo. Sonhos recriam o mundo todas as noites. Que a força esteja com vocês.